Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos Sim. Vamos aos principais destaques da Parashá, que será estudada neste Shabat. A Parashá Cora começa com a infame rebelião liderada por Cora contra os seus primos, Moshe e Aharon, alegando que os dois haviam usurpado o poder de ser representante do povo judeu. Após tentar convencer os rebeldes a uma retirada, Moshe diz aos dissidentes e a Aharon que cada um deve oferecer incenso a Deus. A oferenda do verdadeiro líder seria aceita por Deus, enquanto que o restante do povo teria uma morte não natural. A um pedido de Moshe, Deus faz com que a terra miraculosamente se abra e engula Cora, enquanto o restante dos líderes da rebelião são consumidos por uma chama enviada por Deus. Quando os sobreviventes reclamam sobre a morte em massa, Deus ameaça destruí-lo também e rompe uma peste. Mais uma vez, Moshe e Aharon intervêm, oferecendo incenso para impedir a extinção do restante do povo. Este modo, e com o miraculoso brotar do cajado de Aaron, dentre aqueles dos outros líderes das tribos, Moshe e Aaron provam ser os líderes escolhidos. O papel de Aharon como Kohen Gadol, sumo sacerdote, é reiterado. E a Torá descreve os dons a serem concedidos aos Kohanim como recompensa por seu serviço no Mishkan, que é o tabernáculo, incluindo o direito a comer determinadas porções dos korbanot, que são os sacrifícios. Os levitas devem também ser sustentados pela sua dedicação, recebendo o maaseh, ou a 10ª parte de todas as colheitas produzidas pelo povo judeu na terra de Israel. Zait, não parece isso muito similar, muito parecido com aquilo que acontece hoje, não somente dentro da esfera religiosa, mas também na convivência familiar, na sociedade comum? Exato, pessoas tentando se colocar em posições de poder, tirando daquelas posições aqueles que muitas vezes, merecidamente, já têm essa posição, não é? Então a pessoa, no caso ali, Moshe, ele foi agraciado por merecimento, aí que está o detalhe, pelo Eterno, com essa graça. Ele recebeu essa graça de liderar o povo hebreu, né? Por causa das qualidades de honestidade, as qualidades éticas de Moshe. Então Deus agraciou ele com esse dom. E olhando para essa Parashá, olhando a base, o pano de fundo em que ela é constituída, nós passamos a entender a origem e a razão dos grandes conflitos que hoje acontecem, e conflitos que muitas vezes eles são evoluem, eles se elevam de uma forma que nem vai trazer um benefício financeiro para o indivíduo, mas simplesmente uma representação pessoal ou um status, crescendo a vaidade do indivíduo, que está praticamente baseado no conceito do ego ferido que estava Cora naquele momento investindo contra o seu próprio parente, o seu próprio primo, né? Dentro de uma condução em que todos estavam chamados para construir aquela elevação do povo. É como se ele dissesse, eu também sou da família, eu também sou um levita, por que tem que ser você e não eu? Né? Então, nós vemos aqui uma condição de egoísmo, né? É uma ambição egoísta, né? E dentro desse contexto nós entendemos que cada um de nós nascemos e viemos a existir nesse universo com uma missão, uma missão especial, em particular, e que de repente a tua missão, Zait, não é a mesma trajetória que eu vou fazer. Moshe, embora fazendo parte da mesma família que Cora, Deus determinou a ele uma missão, enquanto Cora teria uma outra finalidade nesse projeto divino que estava sendo
desencadeado e representado na figura de Moshe e de Arão. Exatamente. O interessante, você falou uma coisa aqui muito, muito pertinente. O Eterno, ele tem o seu projeto. Eu, às vezes, imagino assim, para fazer só a figura de retórica, né? Como se o Eterno, ele estivesse pintando um quadro. Então, ele com o seu pincel, pintando o quadro com aquelas tintas. As tintas somos nós. Nós somos aquelas tintas. Ele está pegando a tinta que somos nós e está passando ali. Só que o Eterno, ele vê cada partícula daquela tinta que somos nós, que estamos dando cor e forma através da mão do Eterno, né? Então, o Eterno, como se ele estivesse pintando usando o microscópio, né? Para determinar cada um de nós, a miríade do povo, né? Cada um de nós tem a sua missão, tem o seu como fazer, o que fazer, para ser útil a ele, né? Para a utilidade dele. Então, ele está pintando o quadro. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que está na cabeça dele, como é que o quadro está, como é que deixa de estar. Ele é que sabe. A nós cabe termos a humildade de aceitar que nós somos uma partícula daquela tinta que está dando sentido ao quadro que ele está pintando. E olhando para esse quadro ilustrativo, né, que você demonstra na sua fala, nós entendemos que há uma necessidade de cada um de nós identificar de qual é o nosso papel, de como ele deve ser desenvolvido, né, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da sinagoga. E com cada um amor, tem a sua função. E com amor e satisfação atender e manter aquilo que foi o Eterno que determinou. Ele quer que eu seja assim, ele quer que eu haja assim, ele quer que eu fique aqui, ele quer me levar para lá. Eu vou, porque é ele que quer. Exatamente. E nós partimos, olhando desta forma, ao entendimento de que nós temos que sentir feliz quando nós vemos o nosso amigo, o nosso companheiro, tendo sucesso no exercício de suas atribuições. Exatamente. Né? Que a ele é cabível. Aquela né? partícula de tinta ali está fazendo aquilo que foi determinado de fazer. Isso tem que trazer uma realização pessoal para nós, e nós temos que sentir bem com isso e não viver num estado, num clima de revolta, de inconformismo, de sentimento ferido, como estava Cora e os seus demais aliados, né? É importante avaliar isso, que ali não tinha um cidadão só, né? Ele construiu uma corte para pensar da forma como ele pensava e infelizmente teve um final trágico, né? Como a Torá nos apresenta. Porque não era a missão dele, não era a missão dele. O Eterno falou, a tua missão era outra. Você não quer outra missão, então você não serve para mim para nada. Então é muito perigoso quando nós invadimos a divisa da atribuição do outro. Exatamente. Muitas vezes, é perigosíssimo. Muitas vezes acontece um fato interessante e a gente analisa isso em todas as camadas da sociedade, na política, na religião. Pessoas que não estão realizando com primazia, com zelo, a sua atribuição, e ele está preocupado com aquilo que compete ao outro. Exatamente. Né? A função do Cora ali era, entendo toda a condição que ele tinha, a capacidade de liderança, financeira, né? Que ele tinha. Ele era um grande líder, grande comerciante no meio do povo. A função dele era essa. Sim. Ele tinha que ficar no seu quadrado, né? Exatamente. Que hoje, na verdade, as pessoas não se contentam, não se realiza dentro do seu próprio quadrado, dentro da circunferência que compete a ela. Ela quer também interferir dentro do espaço do outro. Isso é muito perigoso e essa paraxá vai trazer nesse Shabat, né, para a sinagoga, para os internautas que estarão nos acompanhando, assistindo, né, compartilhando conosco, a oportunidade de ver esse lado de comportamento social como um ser humano, tendo a necessidade de manter uma boa relação e respeitar a atribuição do outro. Isso, e uma condição de que haja uma harmonia, porque sem harmonia não se chega a ponto nenhum.
Uma orquestra que não toque harmonicamente, essa orquestra só vai fazer ruídos, barulhos, não vai produzir música, não vai produzir uma poesia musical, não vai produzir nada de útil, nada de benéfico às pessoas. Pelo contrário, vai produzir malefícios. E Embora numa orquestra cada um está com um instrumento que produz um tipo de som diferente e esses diferentes sons têm que harmonizar dentro de um conceito de notas. Exatamente. E esse é o nosso trabalho, né? Quem dá toda essa forma é o maestro. É o maestro. No nosso né? caso, quem é o maestro? Hashem. Ele é o maestro. E nós temos toda a fonte de conhecimento de notas, né, para dar os sons precisos para formar essa grande orquestra. Cada um fazendo o seu papel. Que é o estudo da Paraxá, diariamente, cada dia a sua porção, né, e elevando-se o seu nível de espiritualidade para que no Shabat ele esteja aqui na sinagoga podendo contribuir com o seu comentário, com a sua presença, com a sua contribuição, seja lá no aspecto que for, pessoal, material, de trabalho, de mão de obra, colocando as coisas nos seus devidos lugares, né, para que as coisas possam sair harmoniosamente. Bem, esse é o grande lance, né, que faz um fechamento extraordinário dentro do conceito dessa Paraxá de Korah. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Benei Anussim. Shalom! Shabbat.